Agora são 8h08. Espaço aberto para o Instituto Vladimir Herzog. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro atacou o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e de quebra questionou a veracidade dos trabalhos e documentos produzidos pela Comissão Nacional da Verdade. Criada em 2011 pela presidenta Dilma Rousseff, a Comissão Nacional da Verdade foi um colegiado instituído pelo governo do Brasil para investigar as graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura militar. Entre 2012 e 2014, a comissão ouviu vítimas e testemunhas, bem como convocou agentes da repressão para prestar depoimentos. Foram promovidos mais de 100 eventos na forma de audiências públicas e sessões de apresentação dos relatórios preliminares de pesquisa, muitos em parceria com comissões da verdade estaduais e organizações da sociedade civil. Em 2014, a Comissão Nacional da Verdade entregou seu relatório final. Concluiu que a prática de detenções ilegais e arbitrárias, tortura, violência sexual, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres resultou de uma política estatal de alcance generalizado contra a população civil, caracterizando-se como crimes contra a humanidade. Foram identificados 434 casos de mortes e desaparecimentos de pessoas sob a responsabilidade do Estado brasileiro. Foram enumerados 377 agentes públicos envolvidos em distintos planos de participação. Responsabilidade político-institucional, responsabilidade pelo controle e gestão de estrutura e procedimentos e responsabilidade pela autora direta de condutas que materializaram as violações. Por fim, o relatório determinou 29 medidas e políticas públicas para prevenir violações de direitos humanos, assegurar a sua repetição e promover o aprofundamento do Estado Democrático de Direito no Brasil. E a convidada de hoje é a Glenda Mesaroba, ela que é conselheira do Instituto Vladimir Herzog, cientista política com mestrado e doutorado pela USP, especialista em justiça de transição, foi consultora da Comissão Nacional da Verdade. Olá, Glenda, bom dia. Bom dia. Glenda, a gente vai começar aqui a nossa conversa com mais uma declaração do presidente Jair Bolsonaro, né, que pergunta: você acredita em Comissão da Verdade, né? E ele disse que chamou, inclusive, né, chamou a comissão de balela, os documentos sobre mortes na ditadura. Como é que você recebe essa declaração do Bolsonaro, já juntando com o que ele já falou sobre o Fernando Santa Cruz, né? Ele falando para o presidente, né, mandando recado para o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, filho do Fernando Santa Cruz, perguntando se quer saber como é que seu pai desapareceu no período militar, né? Conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Depois, no vídeo, disse que foram os próprios militantes que mataram, né? Os militantes da Ação Popular que teriam matado o Fernando Santa Cruz. Bom, inicialmente, como é que você viu essas declarações, Glenda? São declarações que só podem ser recebidas com muito constrangimento, com muita tristeza. Não é possível se imaginar que no século XXI, uma democracia, como deveria ser a democracia que a gente vive, alguém diga isso, e muito menos alguém que ocupe o cargo de presidente da República, né? Alguém que representa, ou deveria representar, o interesse de todos os brasileiros. É uma declaração extremamente cruel, deselegante, para dizer o óbvio, mostra um completo desapreço e compromisso com o que deve ser sempre o maior valor, pelo menos é isso que o processo civilizatório vem nos mostrando ao longo de séculos e séculos de história. O maior valor que a gente deve ter, que é em relação à vida, à dignidade humana. Por outro lado, não surpreende essa declaração, porque o presidente já tinha feito declarações nessa linha recentemente, antes de assumir o governo e durante toda a sua trajetória como deputado, né? É uma pessoa que os valores do presidente são valores que não têm nenhuma aderência à democracia, ao Estado de Direito. Por tudo que ele sempre disse, a gente só pode chegar a essa conclusão, que é uma pessoa que não tem apreço pelos valores da democracia e que claramente se valeu do processo democrático, né, do jogo eleitoral, para ocupar um cargo, mas ao ocupar esse cargo, ele não joga o jogo da democracia
que é o jogo do respeito e promoção dos direitos humanos. Porque é impossível pensar a democracia hoje, no século XXI, não existe possibilidade de democracia sem respeito e promoção aos direitos humanos. Então, é uma tragédia ter que ouvir isso, é uma tragédia, imagino que para a maioria dos brasileiros, tem que abrir os jornais, ligar o rádio, ou ver a televisão e ouvir esse tipo de coisa, quando há questões seríssimas e de grande importância para a vida, para o dia a dia dos cidadãos que precisam ser resolvidas e que não estão sendo tratadas. Também e sobretudo, é um desrespeito muito grande em relação aos familiares de mortos desaparecidos que ainda hoje, passados tantas décadas dos crimes que foram cometidos por agentes do Estado brasileiro, não conseguiram, mesmo com os trabalhos da Comissão da Verdade, não conseguiram entender e descobrir o que aconteceu com os seus familiares. E esse é um direito dos familiares dos desaparecidos políticos, conhecer as circunstâncias dos crimes e quem são os autores dos crimes e localizar os despojos das vítimas para poder enterrá-las. Então, por tudo isso, é uma tragédia ter que estar lidando com isso e sendo confrontado com algo de uma forma tão cruel e tão violenta. Bom, agora, Glenda, nesses meses, né, de governo do Bolsonaro, qual que é a situação das políticas públicas, né, para garantir o direito à memória, né, verdade e justiça, diante dessas declarações do líder, né, do governo? O que a gente vê é uma paralisação nesse sentido, praticamente não há esforços na esfera pública para o Estado brasileiro cumprir esse dever, que é um dever que a normativa internacional estabelece de forma muito clara. O Estado brasileiro tem o dever de seguir tentando descobrir o que aconteceu com as vítimas da ditadura, tem o dever de seguir construindo a memória do período. A gente percebe que a Comissão da Anistia, que faria um trabalho nessa direção em relação aos perseguidos políticos, não aos mortos desaparecidos, mas aos perseguidos políticos, é uma comissão que está trabalhando de uma maneira muito diferente do que ela vinha trabalhando até então. Ela não está contribuindo nesse sentido para esse dever de memória que o Estado tem. A Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos, que sempre foi uma comissão que tem mais independência, ela é de fato, como deveria ser também a Comissão da Anistia, ela é de fato um órgão de Estado, ela não é um órgão de governo, então ela consegue, em alguma medida, ficar um pouco mais independente, mas também tem sofrido. O que a gente percebe é que nesse momento não há possibilidade nem de manutenção das atividades que vinham sendo feitas, desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, quando se começa a lidar de maneira mais efetiva com esses deveres do Estado. E foi uma política que continuou nos governos, independente dos partidos, desde o governo Collor, de alguma medida muito incipiente, mas sobretudo desde o governo Fernando Henrique, depois dos governos Lula, os governos da presidenta Dilma, e agora há essa interrupção, o que é naturalmente muito sério e muito grave. Exato. Agora, sem esse apoio, né, Glenda, como é que fica, né, o trabalho das instituições, da sociedade civil, do Instituto Vladimir Herzog e tantos outros que lutam aí para que o governo cumpra as recomendações que foram explicitadas no relatório final da Comissão da Verdade? Bom, aí é uma questão mesmo de fundo e histórica. A luta pelos direitos humanos, ela é sempre uma luta contra o poder. Quer dizer, há momentos em que o poder, isso não é no Brasil, é em todo o mundo, é assim, historicamente é assim que se dá essa questão. Então, houve momentos em que os governos, no caso do Brasil, ajudavam nessa luta em relação à construção de uma sociedade no caso de políticas públicas de memória, atreladas ao respeito à promoção dos direitos humanos. Esse não é o momento. Nesse governo, claramente, isso não vai acontecer. Eu não tenho ilusão que isso vá acontecer. Mas, como eu disse, a luta pelos direitos humanos é uma luta contra o poder, porque o Estado é quem tem o maior potencial de promover os direitos humanos, sem dúvida, por intermédio das suas políticas públicas, mas também é sempre quem tem o maior potencial de violar os direitos humanos por causa do aparato de repressão e da ação de seus agentes, dos agentes das forças de segurança. Então, a luta, sendo uma luta, sobretudo, contra o poder, a sociedade civil vai ter que seguir fazendo o seu papel, que é como se deu a luta pelos direitos humanos sempre. Então, é óbvio que é um momento muito difícil, é claro que um governo assim não ajuda a gente a avançar nesse aspecto, mas não é também algo que seja descolado da realidade da luta pelos direitos humanos.
que é uma luta que tem que ser feita pela sociedade. Quer dizer, nós, cidadãos, é que temos de seguir avançando de alguma maneira com esforços e com iniciativas não à margem, digamos assim, das ações do Estado, mas a gente pode continuar avançando e lutando por isso, nada nos impede. Exato. Bom, e é preciso dar um basta, né? A gente já está ouvindo aqui de diversos entrevistados, analistas, políticos, juristas, preciso dar um basta, né, no Bolsonaro. O que você acha que pode acontecer daqui para frente em relação a esse caso também do Fernando Santa Cruz? Você acha que pode ter enfim, a partir de agora, uma nova mobilização em torno, enfim, de tentar parar esses ataques de Bolsonaro? Tem a possibilidade de um crime de responsabilidade, um processo de impeachment? Como é que você vê isso, Glenda? Essa ideia do basta, assim, eu acho que não se aplica muito a esse caso, porque eu acho que fica mais um wishful thinking, quer dizer, um desejo da gente de que ele se contivesse. Fica claro que se o presidente da República não tem ou não deseja exercer uma capacidade de autocontenção. Então, eu acho que também é ilusório imaginar que isso vá acontecer. Não acredito que vá acontecer, eu acho que ele é muito coerente em toda a trajetória dele, uma trajetória sempre marcada por violência, por agressão, por desrespeito. Então, não dá para imaginar que isso vá ser interrompido de um momento para o outro. Eu acho que, eu não sou jurista, né, mas eu acredito que se ele cometeu algum crime tipificado já, naturalmente, a via do direito é uma via importante. Impeachment é sempre uma tragédia, como a gente sabe. Aliás, foi por causa de um impeachment totalmente não consistente que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acredito no papel da sociedade civil, quer dizer, as instituições públicas são também, em alguma medida, existe a capacidade da sociedade civil dialogar com as instituições públicas, ainda que num momento difícil como esse, num governo como esse. Então, eu acredito no papel da sociedade civil. E eu percebo claramente algo que há bastante tempo a gente não via. Há uma mobilização muito grande dessa sociedade. A gente vê, por exemplo, na ABI. A ABI era uma instituição que há muito tempo a gente não ouvia falar. E hoje ela está muito forte no combate aos desgovernos que estão acontecendo, aos descaminhos desse governo que estão acontecendo. A gente vê iniciativas de vários grupos de profissionais, setores específicos que estão se unindo. Nesse caso, especificamente, dessa violência verbal do presidente em relação a esse caso de desaparecimento forçado, houve uma crítica, foi generalizado a condenação desse ato. Eu não vi ninguém sair em defesa do presidente. Eu não estou dizendo dessas pessoas que ficam malucas no Twitter e etc., falando essas bobagens, mas não houve nenhum político, ninguém defendeu o presidente nesse discurso, nem mesmo as Forças Armadas, ninguém. Porque é claramente algo que é dele, não é. Eu não acredito, por exemplo, que as Forças Armadas endossem isso que ele diz. Então, em alguma medida, ele também vai ficando isolado e a sociedade vai ganhando força e musculatura para os próximos passos para construir algum tipo de saída para essa situação. Perfeito, Glenda. A gente agradece aqui toda a sua análise. Um grande abraço para você. Obrigada, bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Glenda Mesaroba, ela que é conselheira do Instituto Vladimir Herzog, cientista política, com mestrado e doutorado pela USP, especialista em justiça de transição, ela que foi consultora da Comissão Nacional da Verdade.